Boa tarde a todos. No estado do Rio, a tendência de casos de Covid-19 também é de alta. Na última semana de outubro, foram registrados 4.368 casos. Na semana passada, o número de casos confirmados saltou para 18.799, um aumento de 330% no total de casos confirmados. No estado, a taxa de positividade é equivalente à taxa de positividade no município do Rio. 30% dos testes PCR feitos no momento dão resultado positivo. Os atendimentos nas UPAs também aumentaram, de cerca de 570 para quase 700 atendimentos. Um dado que chama a atenção é que de 90% das pessoas hospitalizadas com a doença não tomaram nenhuma dose da vacina contra a Covid. Lembrando aí que vacina é fundamental. Falando em vacinação, amanhã na cidade do Rio de Janeiro começa a vacinação de crianças de 6 meses a 4 anos de idade para a Covid-19 com comorbidade. Agora a gente vai ouvir as recomendações do secretário estadual de saúde, Alexandre Kiep, para esse momento de alta de casos. Nós recomendamos fortemente que cada pessoa complete seu esquema vacinal, tomando a dose de reforço necessária. Isso é uma medida fundamental para evitar a reentrada de outras variantes aqui no estado do Rio de Janeiro e também para proteger contra formas mais graves da doença. Além disso, as medidas de proteção individual são fundamentais, principalmente aquelas pessoas que têm sinais e sintomas respiratórios que utilizem máscara de forma regular. A gente recomenda também que em casos de sinais e sintomas respiratórios que as pessoas procurem uma unidade de saúde ou realizem o teste em alguma outra unidade. Preocupadas com a nova onda de casos da doença, várias universidades voltaram a recomendar o uso de máscaras em ambientes fechados, incluindo salas de aula. É o caso da Exalc, Unesp e UFSCar. Já a Universidade de Campinas, a Unicamp, voltou a tornar obrigatório o uso de máscaras nos 3 camping. A medida foi tomada em virtude do aumento de pessoas com sintomas respiratórios e casos positivos de Covid-19 identificados na faculdade nas últimas 2 semanas. O Brasil registra um total de quase 35 milhões de casos por Covid. Nas 2 últimas semanas, a média de confirmações aumentou 74%. No estado de São Paulo, as internações em UTI cresceram 56%. A crescente de casos da nova variante preocupa esse pneumologista, ainda mais com a chegada das festas de final de ano. São festas, são reuniões, chegando o verão, pessoas vão para os bares, né? Então, isso tende a ter um aumento de casos. As medidas de prevenção são as mesmas do início da pandemia. O uso de máscaras, álcool em gel e distanciamento social. Doença nova, vírus novo, uma variação grande de variantes e isso a gente aprendeu que não dá para fazer uma previsão. Pode ter bastante caso, pode ser que ela seja bastante agressiva, pode ser que ela seja branda. A gente acompanha pelo que está acontecendo fora. Nos Estados Unidos, na América, está tendo muitos casos, inclusive as unidades respiratórias estão lotadas. Essas 3 mulheres da mesma família tomaram as 4 doses contra a Covid-19. Mas mesmo vacinadas, toda vez que mãe e filha saem de casa, sempre usam as máscaras. Ainda mais que a dona Denilza é diabética. As pessoas acham que a pandemia já acabou, né? Mas o vírus não acabou ainda. E essa nova onda de casos que está vindo preocupa a senhora? Sim, porque eu sou diabética. Aí eu tenho que me cuidar. A gente tem que se cuidar pela gente, né, e pelos familiares que são doentes, né, que tem alguma comorbidade.